O Vasco vai atropelar o Flamengo. O Vasco vai atropelar o Flamengo. 3-0. Vai atropelar, pô. O Flamengo não vai ver a cor da bola, pô. 3-0. Outra coisa. Vai até acabar com uma discussãozinha boba que eu vi hoje. O Payet é 5 vezes melhor que o Arrascaeta. Não. 5 vezes melhor que o Arrascaeta. Com 36 anos. O Payet é 5 vezes melhor que o Arrascaeta. É só você pegar a carreira do jogador. Não, mas 5 vezes. Você pegar a carreira do jogador. Você botar carreira. Não tem comparação. O Payet vai acabar com o jogo. O Gabigol, se comparar o Verratti, pô. Não dá. Hoje o time do Vasco tá muito melhor que o do Flamengo, pô. Muito melhor. O mando é do Flamengo, né? Manda do Flamengo. Outra coisa. A torcida do Vasco vai engolir a do Flamengo no Maracanã. Não. E vai chegar em peso. O jogo do Flamengo ali no meio é complicado. Exato. O ganho é na ponta mesmo, que é 2 bucha, né? Ayrton Lucas. Tentar trazer esse moleque pra seleção, mas Não dá. a gente viu quem é Ayrton Lucas hoje, né? Não dá. E esse Wesley aí que, pô, pelo amor de Deus, né? Se o Wesley não joga no Volta Redonda aqui. O Wesley- Esse aqui no Volta Redonda na Série C não é brincar, pô. Cara, o Wesley é absurdo. Não, esse Wesley aí, com todo respeito. Com todo Nada respeito. da pessoa, né? Mas o profissional. O Flamengo não tem goleiro. O Flamengo não tem goleiro. Os dois são fracos. Não tem. Então, assim, chutou. Outra coisa, o Verratti gosta de clássico. Ele vai decidir, pô. Você morre e o Vasco fica aí, ó. Come o cachorrinho quente, come, pra você dormir um pouquinho. Fala, nação rubro-negra, Flageral TV na área, Pedro que vos fala por aqui, e mais uma vez a gente manteve a tradição do Vasco perder pro Flamengo. É nosso freguês, a partida foi disputada, foi um jogão, mas no final das contas, esse torcedor que tava com medo aí, torcedor do Botafogo que vocês viram no começo do vídeo, ele com certeza tá dormindo, receoso vendo o Flamengo diminuir 2 pontos, e se o Botafogo vacilar, quem sabe que a gente pode conquistar no Campeonato Brasileiro. Falando sobre Agostinho Rossi, né? Como meu pai falava, ele agarra espetacularmente quantas defesas boas que ele fez, e principalmente aos 21 minutos do segundo tempo. Falando do Gabigol, estrela o Gabigol tem, é só ele querer focar no futebol, que aí ele vai ter mais oportunidades com o técnico Tite. Foi importante no gol do Gerson, né? E a gente torce para que ele volte a ser aquele Gabigol de antigamente. Isso aí só depende dele, ainda mais agora na mão do técnico Tite, que ficou encantado com a torcida, né? Ficou maravilhado com a nação rubro-negra. E vou falar sim sobre um assunto que a imprensa não fala, mas eu gostaria que a imprensa, principalmente de São Paulo, falasse. Que quando a gente vê o jogo ali, a gente vê as torcidas unidas no meio do Maracanã, né, naquele setor misto e sem confusão, torcedor do Flamengo ao lado do torcedor do Vasco. Isso deveria ser exemplo para todo o Brasil, e a imprensa deveria bater nessa tecla o tempo inteiro, porque realmente é algo muito bonito de se ver, ainda mais hoje em dia no futebol, que isso é raro. Essas e outras vocês encontram agora. E obrigado pelos likes que vocês vêm dando. Eu tenho vergonha de pedir o like, mas realmente eu vi que é muito importante. Então deixe seu like agora, para você não esquecer, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E galera, vou começar o vídeo destacando o que foi o goleiro Rossi na partida de ontem, né? Conseguimos diminuir 2 pontos do Botafogo, mesmo o Bragantino ganhando, tá lá na segunda colocação, mas fizemos a nossa parte. O Botafogo empatou e agora a diferença diminuiu para 9 pontos. É impossível ganhar o Campeonato Brasileiro? Não, não é impossível, mas é muito difícil e a gente está tentando se classificar para a Libertadores, ok? Vamos focar em se classificar na Libertadores, mas se o Botafogo começar a vacilar, temos uma partida ainda direta contra o Bragantino. Quem sabe a gente não consegue uma situação ali no final do campeonato que pode surpreender a todos. Mas vamos botar o pé no chão. A expectativa é a mãe da frustração, então não vamos botar uma expectativa muito grande no Brasileiro, mas vamos fazer a nossa parte, jogo a jogo. Segundo jogo do técnico Tite, ele ficou encantado, né, de jogar um clássico no Maracanã, aquela atmosfera. Ele falou sobre isso depois do jogo, mas vamos destacar ali o goleiro Rossi. Que defesa que ele fez aos 21 minutos do segundo tempo. Uma cabeçada muito difícil, né? Mais difícil do que as bolas da Libertadores da América contra o Olímpia, que a zaga não subiu, mas o goleiro também, infelizmente, não fez a sua parte naquele jogo, que era o Matheus Cunha. E a gente vendo Agostinho Rossi pegando esse tipo de bola, e já não é o primeiro jogo que ele faz isso, deixa a gente seguro em relação à parte do gol. Porque um goleiro tem que ser constante, não pode ser inconstante. Então, como meu falecido pai falava, que Deus o tenha, quando eu jogava bola com ele, né, quando eu era pequeno, chutava a bola, ele era goleiro, quando ele agarrava, ele falava: agarra, Félix, espetacularmente. Isso aí eu lembrei bastante do Rossi ontem, defesas espetaculares do nosso goleirão, que realmente deixa a gente bem seguro, conforme eu já falei, na meta ali no gol, tá? Não foi só esse lance, no primeiro tempo ele saiu do gol ali, conseguiu fechar o ângulo e conseguiu tirar uma bola que ele tava só ele e o atacante, né? Ali pela parte direita da entrada da área.
conseguiu tirar, além de outras defesas, né? Ele passa bastante segurança, sabe se posicionar bem embaixo das traves. Parabéns aí pela partida que você fez, Rossi, e que você continue assim, porque a gente vai precisar muito das suas defesas pra gente poder fazer a nossa parte no ataque e você segurar o rojão na parte defensiva. E falando sobre o encantamento, né, do técnico Tite. Cara, que diferença que faz um técnico com experiência, um técnico que sabe gerir o grupo e que o grupo confia e acredita, porque quando o Tite vai dar instrução, todo mundo presta atenção. E não era assim com outros técnicos, né? É aquela velha história que eu falo. Quando você está insatisfeito, quando tem uma mala como técnico, aí é complicado. Então você até tenta fazer o melhor, mas é aquilo, né? Quando não bate um jeito de uma pessoa com o jeito da outra pessoa, acaba que o trabalho não flui corretamente. Mas com o Tite aí, tá fluindo. O Tite, depois do jogo, parabenizou a equipe adversária. Realmente, o Vasco jogou bem. Foi um jogão, conforme eu tinha falado antes do jogo, né? O Vasco vai ter que partir para cima, porque tá na zona de rebaixamento e tá cada vez mais na zona de rebaixamento. E o Flamengo tá buscando ali algo no Campeonato Brasileiro. A gente precisa vencer os jogos. O que a gente vai colher na frente, a gente tá plantando agora. Então a gente tem que plantar a vitória para quem sabe no final do campeonato colher algo surpreendente. Porque a nossa meta é Libertadores da América, uma vaga direto. O Tite já falou isso. Agora, Deus sabe o que nos reserva no futuro, caso a gente faça a nossa parte em todos os jogos. Vocês viram no começo do vídeo lá, né, que o botafoguense tá com medo, né? Falou do Flamengo e Vasco, não, o Vasco vai massacrar, mas dentro dele, o sentimento era qual? É medo do Flamengo, porque o Flamengo tá ali, ganhando jogos, né? Chegou um técnico de renome internacional. Então, o botafoguense já fica como, né? Menos 2 pontos. A gente está fazendo a nossa parte. Se o Botafogo não fizer a dele, poderemos ter algum tipo de chance. Mas é bem difícil, o Botafogo tem que perder uma sequência de jogos, mas pela fala do torcedor já dá para ver ali um medo ou um respeito bem grande pelo Flamengo. Mesmo ele falando, não, o Arrascaeta, o Payet joga melhor que o Arrascaeta. Pô, pelo amor de Deus, né? Não, tem o Vegetti lá, bom atacante deles, tá? Bom atacante. O Vasco é bom em descobrir atacantes de qualidade na América do Sul por um preço que é razoável, né? Não é caro. Foi o Vegetti, né? Vegetti. Tem ali o Cano, que hoje em dia tá no Fluminense. Foram 2 atacantes ali que o Vasco conseguiu pincelar na América do Sul, mas não deu, não adiantou. O Flamengo venceu o Vasco. A tradição do Vasco ser freguês do Flamengo, ela continua, tá bom? E um lance que eu gosto de enfatizar, que ninguém na imprensa enfatiza, é a união das torcidas. Eu não vejo isso em outro lugar do Brasil. Torcedores vendo o jogo misturados, lá naquele setor central, desde 1950, quando o Maracanã ele foi construído, sempre as torcidas viram o jogo juntas. Antigamente, quando ia pro Maracanã, que não tinha cadeira, né, que era só aquele concreto, era conhecido como Vietnã, aquela área ali, né, porque às vezes tinha algum tipo de confusão, mas hoje em dia a gente vê torcedor do Vasco ao lado do torcedor do Flamengo e não tendo confusão. Isso é muito bonito de se ver, é uma coisa que quase ninguém fala, mas eu gosto de enfatizar porque eu fico feliz, cara, vendo 2 torcidas, vendo o jogo juntas e sem ter confusão. A imprensa paulista devia enfatizar isso, porque quando é pra botar o dedo na cara ali de alguma coisa que a torcida erra, qualquer torcida do Rio erra, eles vão e botam o dedo, né? Bota o dedo na cara. E na hora de falar das torcidas unidas, que é um exemplo para São Paulo, né, que as torcidas durante muito tempo só tinha uma torcida quando tinha clássico, né? E quando liberou uma parte pequena para outra torcida. Não se vê o que se vê no Rio de Janeiro, que deveria ser exemplo no Brasil, mas a gente sabe qual é a situação, né? Quando erra, é apontado, e quando acerta, todo mundo fica calado. Então, bem legal isso, gostaria que a imprensa enfatizasse isso, e realmente é um tema aí que eu gosto de bater nessa tecla, porque já que a imprensa não fala, a gente aqui da mídia alternativa, a gente fala. Agora, para fechar o vídeo, eu vou falar sobre o Gabigol. Fez uma partida espetacular? Não fez uma partida espetacular, mas quando entrou, foi ali importantíssimo pro gol do Gerson, pro gol do Flamengo, pro gol da vitória. Gabigol, estrela você tem, qualidade você tem, mas tem que querer. Quando você quer, dá certo. Então vamos ver o que vai acontecer com esse novo técnico, com o Tite, comandando o Gabigol, comandando o Pedro. Pedro tentou algumas bolas, mas, mais uma vez, ele não conseguiu concluir muito bem e não conseguiu marcar o seu gol, principalmente com a bola rolando, né? Infelizmente, temos ali 2 atacantes que não vêm numa boa fase.
acredito eu que o Gabigol vai ter aí nos próximos jogos um pouco mais de oportunidade, né? Ele entrou aos 18 minutos do segundo tempo, entrou e logo depois fez a jogada, uma jogada importante pra caramba. Então é aquilo, cara, focado no que ele quer, no objetivo que ele quer, ele consegue conquistar coisas altas. Então, Gabigol, vamos se concentrar, vamos ali focar somente no futebol, porque se você fizer isso, vai voltar a dar muitas alegrias para a nação rubro-negra. Queria saber a sua opinião sobre essa partida. Coloca ela aqui nos comentários. O Vapo fez o seu serviço ontem, colocou o Vasco mais uma vez para dormir tristinho, chorando na cama, que é lugar quente, e no lugar que eles merecem, que é lá na zona de rebaixamento. É isso, nação rubro-negra. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada. Até a próxima e fui.